Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Assim como a chuva e a neve caem do céu e para lá não voltam, antes de molhar, fazer fecundar, germinar, a semente, crescer e produzir frutos, assim também é a palavra de Deus. Ela não volta para Deus vazia, sem fazer cumprir os efeitos esperados. Assim nós queremos que esta semente da palavra de Deus caia no solo bom do nosso coração, possa germinar, crescer e produzir muitos frutos. Meu irmão e minha irmã, este momento é reservado justamente para a escuta da palavra de Deus, para a nossa reflexão, para que possamos nos esforçar para colocar em prática aquilo que nós escutamos. Te convido a mais uma vez reservar este tempo especial, escutar com muita atenção a mensagem do Evangelho, fazermos juntos a nossa reflexão para depois nos empenhar em colocar em prática aquilo que escutamos. Vamos ouvir a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Portanto, fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios e longas franjas. Gostam do lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhes chamem Rabi. Quanto a vós, não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso Mestre, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chameis Pai, pois só tendes o Pai Celeste. Nem permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Antes, o maior dentre vós seja aquele que vos serve. Aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho que nós terminamos de ouvir é dirigido a cada um de nós, a mim e a você. O que nos diz o Evangelho? O que pede de nós este Evangelho? Que compromisso devemos ter diante do Evangelho que terminamos de ouvir? Bem, o Evangelho começa dizendo: Jesus então dirigiu-se às multidões e aos seus discípulos. Os escribas e fariseus estão sentados na cátedra de Moisés. Isto é, eles têm autoridade para ensinar sobre a lei. Portanto, Jesus apresenta escribas e fariseus como estes que, de fato, têm autoridade para ensinar. No entanto, Jesus apresenta um risco muito grande, presente na vida dos escribas e fariseus, que pode também apresentar-se na vida de cada um de nós. Qual é este risco? Aquilo que nós ensinamos não ser aquilo que nós praticamos. Portanto, há um descompasso entre o que ensinamos e aquilo que nós vivemos. É isso que Jesus percebe. Ele reconhece que os fariseus e escribas têm realmente autoridade para ensinar. No entanto, diz aos seus discípulos: fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis suas ações, pois dizem, mas não fazem. Tomemos cuidado, meu irmão, minha irmã, para não termos essa prática farisaica. Muitas vezes, a gente fala muito sobre Deus, mas aquilo que nós vivemos é muito diferente do que nós falamos sobre Deus. Muitas vezes, a fé que nós professamos está muito distante da prática de vida que nós alimentamos. Não podemos permitir
que isto cresça em nosso meio. Porque diz o Evangelho, eles dizem, mas não fazem. E poderíamos até atualizar, eles rezam, mas não vivem aquilo que rezam. Eles professam uma fé, mas não vivem a fé que professam. Diz o Evangelho, amarram fardos pesados e os põem sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos nem com um dedo se dispõem a movê-los. Ora, quantas vezes não encontramos ainda dentro da igreja pessoas com essa atitude farisaica? Impõem sobre os outros fardos pesados, no entanto elas mesmas não se dispõem a mover sequer com o dedo o fardo que impõem sobre os outros. Há muitas pessoas assim, que se acham no direito de impor sobre os outros o peso da lei, regras firmes, enquanto que sua vida está distante daquilo que elas impõem sobre os outros. É isso que o Evangelho está dizendo. Dizem, mas não fazem. Quer que os outros realizem, mas elas mesmas não se comprometem com isso. Continua o Evangelho dando exemplos concretos. Praticam todas as suas ações com o fim de serem vistos pelos homens. Com efeito, usam largos filactérios, longas franjas, gostam de lugar de honra nos banquetes, dos primeiros assentos nas sinagogas, de receber as saudações nas praças públicas e de que os homens lhe chamem Rabi. Estão em busca de lugares de honra e distinção. Quantas vezes a gente também não vive uma vaidade religiosa? A gente usa da religião, mas no fundo, a gente quer promover a gente mesmo. Em vez de promover o Evangelho, em vez de promover o reino, estamos promovendo a nós mesmos. Tomemos cuidados. Muitas vezes a gente busca na religião alguma forma de promover a nós mesmos, como diz o Evangelho. Isso Jesus chama de hipocrisia. São as pessoas que querem viver uma experiência religiosa simplesmente de aparência. É simplesmente uma máscara. Não há uma verdade naquilo que se faz, mas simplesmente uma busca por reconhecimento, por lugares de honra e distinção. Que não sejamos assim, que sejamos diferentes deste comportamento farisaico. E o Evangelho continua justamente com essa exortação. Quanto a vós não permitais que vos chamem Rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A gente tem insistido tanto nos últimos tempos, sobretudo com a encíclica Fratelli Tutti do Papa Francisco. Todos somos irmãos. Temos um Deus que é Pai de todos nós, e nós somos todos irmãos. Por isso não devemos ter este comportamento de um querer ser melhor do que o outro, querer ocupar lugares de honra e distinção, lugares de privilégios em detrimento de outras pessoas. Não, nós somos todos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Pai. Não devemos ter esta ambição e esta vaidade religiosa. E continua ainda, dizendo o Evangelho, a ninguém na terra chameis Pai, pois só tendes o Pai Celeste. É para nos ajudar a compreender que temos um Deus por nós que é Pai, é o Divino Pai Eterno que cuida de cada um de nós e cuida com amor eterno, com carinho, com misericórdia de todos. Importante lembrar disso. Por isso não há razões para permitir que a vaidade entre no nosso coração. E continua dizendo, nem permitais que vos chamem guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Por isso é preciso se despir de qualquer tipo de vaidade religiosa. Quantas vezes não usurpamos da função religiosa que nos é confiada para nos engrandecer, nos envaidecer, em nome da função que recebemos. Função na igreja é para o serviço, não é para nos engrandecer. Afinal de contas, o que importa é que Cristo cresça. O Evangelho é claro em dizer, é Ele o Mestre, é Ele o guia, e o Pai é o Divino Pai Eterno. Não há razão para nenhum de nós se envaidecer. Caso contrário, tudo mais se esvazia e a gente vai viver uma experiência religiosa de hipocrisia. E aí, a máxima do Evangelho para cada um de nós. O maior dentre vós será aquele que vos serve. E por que esta palavra de Jesus tem autoridade? Ora, esta palavra de Jesus tem autoridade porque Ele mesmo viveu isso. Ele não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida. Por isso que o Evangelho apresenta este princípio. O maior deve ser aquele que serve. E se conclui dizendo,
Quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. É a inversão da lógica do reino de Deus. O que buscamos neste mundo? Buscamos neste mundo a exaltação de nós mesmos pela vaidade? A estes o Evangelho diz que serão humilhados. Agora, se procuramos neste mundo viver humildemente e até mesmo aceitando passar pela humilhação por causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, então seremos exaltados. Busquemos servir a Deus com o coração humilde e livre de qualquer tipo de vaidade e hipocrisia religiosa. Concluindo este nosso momento tão bonito de encontro com o Senhor através da Sua Palavra, nós queremos manifestar a nossa gratidão ao Divino Pai Eterno em forma de oração. Afinal de contas, a oração é esta intimidade nossa com o Senhor, reconhecendo a Sua bondade e a Sua misericórdia. Vamos rezar voltando o nosso olhar ao Divino Pai Eterno. Pai Eterno, no dia de hoje, cheios de gratidão, te pedimos um coração humilde. Afinal de contas, o Evangelho de Teu Filho Jesus nos ensina que quem quer ser o maior deve ser aquele que serve a todos. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Ajuda-nos, Pai Eterno, a despir de qualquer tipo de vaidade e hipocrisia, para termos um coração simples, puro, para servir ao Teu reino de amor. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.